Olá pessoal, seja muito bem-vindo e bem-vinda. Eu sou Augusto, sou advogado e você está no canal Conversa Legal, o canal em que tratamos de assuntos variados, sempre analisados do ponto de vista jurídico. E hoje o nosso tema é a Bíblia e o Direito, ou Deus e o Direito Brasileiro, se você assim preferir. A nossa Constituição Federal, que é a nossa lei maior, também conhecida como Carta Magna, no seu artigo 5º, inciso 6, dispõe que é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício de cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Esse artigo fala sobre o Estado chamado de laico, que é o Estado livre, que nesse caso ele não impõe uma religião oficial. Ao contrário, a nossa Constituição confere uma proteção para que as pessoas professem a sua religião, as suas crenças de uma maneira livre, sem imposição do Estado. Por outro lado, a nossa Constituição, as nossas leis de um modo geral, nosso ordenamento jurídico, sempre teve a influência das escrituras sagradas, da religião e de Deus. Eu posso citar vários exemplos. Por exemplo, o nosso preâmbulo da própria Constituição Federal, lá no início dela, tem a seguinte informação, aspas, nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, no final, promulgamos sob a proteção de Deus a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Observou? No próprio preâmbulo da Constituição foi inserida a frase sob a proteção de Deus. Essa proteção, essa frase, ela não é uma norma, ela não é uma lei, mas ela é um norte para a nação, um norte para o povo e para o nosso próprio ordenamento jurídico. O artigo 210 da nossa Constituição Federal, que é a nossa lei maior, como eu já disse, a Carta Magna, lá no seu parágrafo 1º, informa que o ensino religioso de matrícula facultativa, portanto opcional, constituirá a disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental. Portanto, a nossa Constituição previa a possibilidade do ensino religioso nas escolas públicas. Embora isso nunca foi praticado, nunca foi colocado em vigor, mas existe a previsão. E aí você me pergunta, mas ensino de qual religião? A Constituição não fala. É genérico isso, até porque o Estado é laico e não existe a imposição de uma religião. Outro exemplo para você refletir. Você já reparou que nas cédulas nossas de dinheiro, nas notas de dinheiro, existe a expressão Deus seja louvado? Você já reparou? Observe agora, pegue qualquer nota da sua carteira, seja uma nota de R$2, 5, 10, 20, 50, 100, de 200. Em todas elas você vai ver a inscrição da frase Deus seja louvado. O que isso significa? Novamente significa que, embora vivemos num estado laico, livre de uma religião específica, por outro lado, a religião sempre esteve dentro do nosso estado democrático. Ela sempre esteve norteando, dando a direção da nação, do povo e das nossas leis, do nosso ordenamento jurídico. E falando especificamente sobre as leis jurídicas, eu posso também exemplificar aqui alguns paralelos de regras que constavam do Velho Testamento, da Bíblia Sagrada, com o nosso direito atual do Brasil. Exemplo, lá no livro de Êxodos, que você já conhece ou já ouviu falar do Velho Testamento, foi previsto lá os 10 mandamentos que o Senhor passou para Moisés. E dentre os 10 mandamentos, algumas regras eram: não matarás, não furtarás,
Não dirás falso testemunho contra o seu próximo. Essas regras, por exemplo, foram inseridas no nosso ordenamento jurídico. O não matarás representa o crime de homicídio, que está lá no nosso artigo 121 do Código Penal. Você verifica, é possível verificar, melhor falando, que a Bíblia já assegurava uma importância muito grande à vida humana, que é o nosso bem jurídico maior. Quando a nossa lei atual fala sobre o homicídio, significa que o Estado está protegendo, tutelando a nossa vida, que é o nosso bem maior. Tanto que na nossa Constituição está escrito também: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantido a inviolabilidade do direito à vida. Ou seja, a vida é nosso bem maior, deve ser protegido, deve ser tutelada pelo Estado. E tem a previsão na lei, conforme a mesma previsão que constava lá na Bíblia Sagrada. Outro exemplo, como eu disse, quando a Bíblia falava sobre não furtarás, tem um paralelo com o nosso artigo 155 do Código Penal, que fala do crime de furto. Quando a Bíblia ensinava sobre o falso testemunho, dizendo não dirás falso testemunho contra o seu próximo, é possível fazer um paralelo com o artigo 342 do nosso Código Penal, que tem a mesma previsão. Percebe? Então existem muitos paralelos entre as regras constantes na Bíblia e o nosso direito atual. E nada disso é coincidência, pessoal. E eu poderia aqui dar vários outros exemplos. Poderíamos falar sobre a lei do talião, que era uma lei também prevista no Velho Testamento da Bíblia, muito severa, referente à aplicação de penas para criminosos, que ela serviu de embrião para o direito penal internacional. Embora vivemos hoje em outros tempos, onde aqui no Ocidente, por exemplo, já não é mais permitido castigos físicos, tal qual previsto lá na Bíblia. Não é possível a aplicação hoje de penas de morte à maneira como era previsto na Bíblia, mas aquelas previsões, aqueles ensinamentos serviram de embrião para o ordenamento jurídico de um modo geral. A mesma lei do talião, constante da Bíblia que eu mencionei, também previa que os pais não responderiam pelos crimes dos filhos e nem os filhos pelos crimes do pai. A mesma regra é aplicável no nosso ordenamento jurídico, no sentido de que a pena ela não passa da pessoa do próprio criminoso. A Bíblia Sagrada também contém regras que já tratavam do que a gente chama hoje de reparação de dano. Sim, verdade. Existem algumas situações constantes na Bíblia em que ela trazia uma regra que dizia mais ou menos o seguinte, que se uma pessoa causasse um prejuízo, uma lesão a outro, deveria reparar esse prejuízo financeiramente, pagando. Sim, a Bíblia contém esse tipo de previsão, que hoje é o que a gente chama de reparação de dano, que atualmente pode ser dano material ou dano moral, previsto nos artigos 186, 187 e 927 do Código Civil. Portanto, pessoal, o que eu quero deixar claro é que, embora vivemos num estado laico, onde não existe a imposição de religião, sempre vivemos, sim, sob influência da religião, sob a influência das Escrituras Sagradas, da Bíblia e, por que não dizer, sob a influência de Deus. É possível, em diversos pontos, observar paralelos no nosso direito brasileiro, no nosso ordenamento jurídico, com objetos que já eram tratados na Bíblia. É possível verificar esse paralelo e, como eu disse, não são coincidências. E aí você pode me dizer o seguinte: ok, Augusto, o que você está dizendo é muito bonito, porém a nossa justiça atual comete muitas injustiças, comete erros, tem corrupção. E eu vou te responder dizendo: verdade, a corrupção ela sempre existiu junto ao ser humano em toda a história, em todas as sociedades.
O nosso judiciário tem problemas, sim. Ele comete erros, injustiças. Inclusive hoje tem um outro problema, que é o nosso judiciário contaminado com a política. O que não deveria acontecer. Porque a nossa própria Constituição, ela separa os poderes executivo, legislativo e judiciário, de modo que eles não poderiam se misturar. Mas está acontecendo essa situação. Porém, isso é assunto para um outro vídeo, não é tema para hoje. O tema que eu hoje trouxe à reflexão foi um paralelo entre as Escrituras Sagradas, as previsões constantes na Bíblia e as nossas leis atuais, especialmente no Brasil. Por fim, Deus é real e é tempo de nos voltarmos em adoração a Ele. É tempo de arrependimento dos nossos pecados e é tempo de reconhecermos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Faça isso hoje. É a decisão mais importante da sua vida. E se você chegou até o final desse vídeo, meu muito obrigado. Se você gostou desse conteúdo e de tantos outros que temos aqui, deixa a sua inscrição, faça a sua inscrição, que é muito importante para o canal. Clique no sininho, compartilhe com seus amigos e até o próximo vídeo, pessoal. Por hoje é só. Um abraço, tchau!